Quero trazer o nosso tema final aqui também. O apoio do presidente eleito Donald Trump à concessão de vistos para trabalhadores estrangeiros pode ter causado uma fratura entre os apoiadores dele. A posição de Trump, porém, fica alinhada à do conselheiro de campanha, o bilionário Elon Musk, que é sul-africano e que, em algum momento da vida, já se beneficiou do visto H-1B no passado. E aí eu quero saber de você, Gustavo Segré, se esse posicionamento de Donald Trump significaria algum tipo de incoerência com o discurso que ele fez, não só durante a campanha, mas ao longo de sua trajetória política. Não, ele está sendo coerente, mesmo com questões que possamos ou não estar de acordo. A única dúvida que eu tenho é quem fará, se ele restringe expulsando indocumentados e evitando que venha ou ingressem ao território americano mais gente estrangeira, quem vai fazer trabalhos que são claramente definidos hoje a cargo de imigrantes. Taxistas em Nova York, por exemplo, que está cada vez menor a quantidade de indianos que participam desses segmentos. Aqueles que cuidam na Flórida, piscinas, telhados, quando tem furacões, não são americanos em sua grande maioria que fazem isso. Então pode ter um probleminha aí em termos de, inclusive, de inflação, porque tendo menos capacidade de mão de obra, aqueles que estão dispostos a trabalhar podem querer mais dinheiro para fazer o mesmo trabalho. Me parece que é uma circunstância em que a própria realidade pode fazer, não digo mudar, mas flexibilizar um pouquinho essa circunstância que para Donald Trump é muito radical na minha visão. Ô Kriegner, na hora que eu fiz o questionamento aqui ao Segré sobre uma possibilidade de incoerência, eu já percebi que você discordou. Por quê? Eu acho que é bastante coerente. Acho que traz aqui um ponto de vista do presidente Trump que sempre enfatizou, foi muito claro contra a imigração ilegal. E todas as suas políticas que foram consideradas aí pela grande mídia, né, como uma questão muito negativa, e, enfim, foi bastante polarizado. Ele sempre foi enfaticamente contrário à imigração ilegal. Então, quando a gente fala, inclusive, da lista de deportação, né, que ele diz, alega já estar pronto uma lista de deportação e logo que ele tomar posse, esses serão deportados, serão imigrantes ilegais que têm problemas com a justiça dos Estados Unidos, ou seja, aqueles que foram ilegalmente para o país e ainda cometeram outros crimes, severos inclusive, então por ordem de prioridade. Então ele não traz ali uma incoerência, eu diria, é bem coerente, na verdade, muito saudável que ele venha fazer isso, porque existem muitos imigrantes, e aí alguns que entraram de forma legal no país, mas estão em processo aguardando visto, ou talvez aí até de uma forma ilegal atualmente, por conta das burocracias relacionadas à obtenção do visto profissional, que é muito mais burocrático e muito mais difícil de se conseguir. Então, ali não traz uma posição. E é difícil dizer que Donald Trump seria contrário a imigrantes, sendo que ele é casado com uma imigrante, tem imigrantes no seu novo governo, né, que ele nomeou, e inclusive nas suas empresas é repleto de pessoas, tanto no alto escalão quanto funcionários de todas as outras categorias, que são também imigrantes. É muito difícil de sustentar essa afirmação. O Segré já estava preocupado aqui, falou, não, eu não falei incoerência. Eu falei, não, Segré, você não falou incoerência, não. Eu te questionei se poderia ser uma incoerência e ao te fazer a pergunta, olhando de rabo de zóia aqui, eu já vi o Kriegner falando, não, também acho que não. Então vocês concordam nesse sentido. Exato, concordamos. Eu falei que era coerente com a sua política e a sua campanha, mesmo que poderia ser incoerência do ponto de vista econômico dia de amanhã, mas é coerente, ele mantém o que ele propôs. Fiquei preocupado, falei, será que eu falei alguma coisa? Não, a tua mensagem chegou 100% por aqui. Agora, Fábio Piperno, você entende que haja muita confusão entre a imigração ilegal e, por exemplo, a imigração para trabalho, que neste caso Donald Trump defende? Ô, Evandro, não é uma questão tão simples assim. Então, veja, lá nos Estados Unidos, essa última, polêmica aí, ela foi instaurada a partir do momento em que Steve Bannon tomou uma posição radicalmente oposta à de Elon Musk. O Musk é um sul-africano e tal. Então, é óbvio que ele também enxerga isso de uma outra forma. Agora, veja, o pobre coitado do imigrante, ele passa a ser o culpado de todos os males dessas economias mais ricas, né? Prósperas e tal. E assim, aqui na América Latina, por exemplo, boa parte do empobrecimento de vários países está relacionado, por exemplo, ao momento em que foram instaladas ditaduras aqui. A mando de quem? Lá na Europa, durante séculos e séculos e séculos, os países mais importantes
sugaram tudo que podia, por exemplo, da África e de vários países da Ásia. Então é natural que, devido a esse empobrecimento, essas pessoas, em algum momento da história, tenham saído para procurar destinos mais prósperos. E aí, de quem é a culpa? Arremate, porque nosso tempo está acabando, Kriegner. Mas, Piperno, aí a gente precisa olhar que existem outras razões que fazem essas nações serem pobres, não somente a história deles. E elas não podem ser vitimizadas e as economias classificadas para todo sempre, porque um dia elas foram colonizadas. Acho que até aqui no caso do Brasil, já deu tempo de falarmos da exploração de Portugal. Já está dando tempo também da gente falar das consequências econômicas da ditadura, uma vez que tantas outras reformas já passaram. A gente não pode usar mais esse discurso. Existem outras razões, inclusive as culturais, ideológicas e partidárias, para uma nação ser pobre. A gente não pode mais usar esse discurso. Mas alguém chegou a indenizar essas nações? Depende do que indenização você está dizendo. Acho que a maior indenização que você pode ter de uma nação opressora é distância e completa independência. Isso aí, a partir daí, tirado? Agora a gente tem liberdade para seguir. Pera lá, gente que inclusive era aprisionado, levado como escravo. Quer dizer, qual o tipo de reparação que essas nações vão ter? Bom, gente, a gente vai ter que trazer esse tema novamente aqui ao longo dessa semana e dar mais tempo para que eles possam discutir.